Nós recebemos hoje aqui, no estúdio da Record News, a deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann. Eu conversei com ela numa entrevista exclusiva, onde foram abordados temas que são muito importantes, a relação comercial entre Brasil e China, o andamento de algumas articulações políticas e, claro, as eleições municipais. Vamos acompanhar. Nós recebemos no estúdio da Record News a deputada Gleice Hoffmann, reeleita pelo estado do Paraná em 2022. Gleice também é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores desde 2017. Já foi ministra-chefe da Casa Civil e também senadora. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. Deputada, eu quero começar a nossa entrevista falando sobre a comitiva do PT. Vocês foram até a China, a senhora passou ali uma semana e um período muito importante para conhecer as expectativas do governo chinês e também o que o governo brasileiro pode apresentar nesse momento. Eu acompanhei uma entrevista para a senhora local dizendo sobre uma importância de como o Brasil precisa se desenvolver em áreas que também são importantes. Continuar exportando matéria-prima, que é algo muito latente, importante para o nosso PIB, mas assumir também um outro papel, que são os bens industrializados. A gente sabe que o trabalho na indústria tem um valor extremamente importante para o desenvolvimento social de cada brasileiro. Nós temos algo que é muito significativo. Quando a gente olha essa possível mudança de rota, é possível que o Brasil consiga se inserir dentro desse mercado com uma competição que é considerada alta, olhando inclusive para a China, que consegue fazer isso muito bem, mas que o custo desse processo, principalmente da mão de obra lá, é um pouco mais barata se trazemos para a nossa realidade? Eu acredito que sim. Eu acho que nós precisamos ter planejamento e foco. Isso é muito importante. O Brasil precisa ser um país desenvolvido em termos industriais. Hoje a China é o nosso principal parceiro comercial. A maioria das nossas exportações, que são grãos, commodities, vão para a China. E cada vez mais a China está abrindo mercado para isso. É importante, porque o agronegócio fica forte e isso traz divisas para o Brasil. Mas a agregação do ponto de vista econômico é menor. Nós precisamos estar exportando bens industrializados. Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer com que o Brasil se industrialize. E a gente pode ter um processo semelhante ao chinês. Os chineses, há cerca de 40 anos, fizeram uma atração de capital e de implantação de indústrias na China que foi algo sem precedente. Claro, você está falando da mão de obra, é verdade. Eles tinham mão de obra muito barata. Muita gente, quase 1 bilhão de pessoas à época, desemprego, não tinha condições, as pessoas, muitas morriam de fome e o governo chinês aproveitou, então, isso para dizer, olha, nós vamos oferecer mão de obra, mas nós queremos que a tecnologia fique aqui. E, de fato, eles se apoderaram de tecnologia. Hoje, a China é um dos países mais industrializados do mundo. É impressionante o que eles fizeram em 40 anos. Então, eu acho que o Brasil pode fazer um pouco isso. E pode ter investimentos chineses aqui, investimentos em infraestrutura, abertura de indústrias. O presidente Lula foi para lá início de 2023 e 2, 3 meses depois, a BYD, que é uma empresa produtora de veículos elétricos, já estava se instalando no lugar da Ford na Bahia. Então, isso com certeza ajuda muito o Brasil, porque gera emprego, movimenta a economia. Então, eu acho que ter com a China uma parceria estratégica para o Brasil é muito importante. Deputada, quando nós olhamos para o cenário internacional, principalmente no modelo que o Brasil pode acompanhar nesse movimento de crescimento, a senhora aponta a China como algo que é importante para que o Brasil aprenda com o que foi realizado lá, entre as nações que nós conhecemos que estão dentro de um caminho como esse. Na sua visão, a China é o principal pilar e que o Brasil deveria seguir o exemplo? Eu acho que não só o Brasil, vários países, poderiam. Claro que ela não é um modelo acabado e perfeito, tem seus desafios também, mas o fato de ter investido num planejamento econômico e de ter virado a situação econômica do país em tão pouco tempo, em 40 anos eles tiraram milhões e milhões de pessoas da miséria e da pobreza, desenvolveram o país, saíram de uma sociedade que era praticamente feudal para uma sociedade super desenvolvida e hoje disputam a ponta das nações de economia no mundo. Então, eu acho que alguma coisa eles podem nos ajudar, podem nos ensinar um pouquinho. Deputada, falando em ajuda, eu vi uma frase sua que eu acho que vale a pena a gente tocar nela, que é justamente como a China trabalhou nesses 30 e também 40 anos para que a fome e a pobreza fossem erradicadas. O Brasil sabe fazer muito bem esse processo. Nós temos a implementação do programa Fome Zero, o que fomentou muito a nossa saída do mapa da fome em 2014. Infelizmente, voltamos para esse cenário. Ontem acompanhamos e divulgamos aqui o levantamento da PNAD sobre insegurança alimentar e tantos outros quesitos.
Quando a senhora pega um pouco dessa experiência nossa para levar para eles e também verificando o que foi realizado, ali durante essa semana foi possível verificar política pública que é aplicada lá e que serve como modelo, principalmente quando falamos do combate à pobreza e também do combate à fome? Sim, porque lá o Estado é o protagonista, o coordenador de todo o processo, inclusive do desenvolvimento econômico. Tem a iniciativa privada, que vai muito bem, obrigada, grandes indústrias, etc., mas tudo passa por uma visão de planejamento do Estado. Então, aonde alocar os recursos e as riquezas. E, obviamente, que a China também ela tem que usar da sua potencialidade de consumo. Sim. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se essas pessoas têm recursos, essas pessoas são capazes de consumir o que eles produzem. Então, digamos que a China é pouco dependente de um mercado externo. Ela precisa muito também do mercado externo para seu próprio consumo. Então, eles desenvolveram uma sistemática lá de empregabilidade que ajudou muito, né, no combate à miséria. E com programas sociais, o Estado entrando também para sustentar. Mas eu diria lá, hoje a condição é de pleno emprego. Quando a gente olha para a divulgação que aconteceu há quase 2 semanas do Fundo Monetário Internacional, ali figurando as 10 principais economias do mundo, o Brasil aparece na 8ª posição, 2,3 trilhões de dólares. A China, a segunda maior economia do mundo, ficando só atrás dos Estados Unidos nesse momento. Quando a senhora participou de um fórum ali com as lideranças políticas e também envolvidas em diversos outros movimentos, o que o governo chinês, nesse momento, e essas outras entidades esperam do governo do presidente Lula nesse momento? A China é muito pragmática em relação aos seus acordos. Qual é a expectativa quando nós olhamos para esse momento do Brasil? Eles esperam uma parceria estratégica. Eles querem muito que a gente tenha um acordo de cooperação com a Rota da Seda e querem trazer investimentos para o Brasil. E eu acredito que isso é muito positivo, porque o Brasil precisa de investimentos produtivos, né? Indústrias, infraestrutura, e eles têm condições de fazer isso. Hoje a China acho que é o país que mais tem capital para exportar, tem dinheiro. Aliás, o PIB deles cresceu nesse trimestre 5,3%, em cima do que já é um PIB Exato. Muito grande. Então, eles querem muito. E o Xi Jinping vem ao Brasil em novembro. Nós temos 2 situações ainda. O ex-embaixador Celso Amorim vai à China agora em maio e o ministro Alckmin, nosso vice-presidente, vai em junho. Para um encontro lá também com as lideranças e para preparar a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Eles dão muita importância às relações com o Brasil. Primeiro porque nós somos um dos maiores fornecedores dele de alimentos. É uma parceria muito forte. Muito forte. E segundo, pelo tamanho do Brasil, o mercado consumidor que nós temos, nossa posição geográfica. Então, isso tudo interessa muito. E eu acho que é muito importante, sem tirar de fazer parcerias com os outros países. O Brasil é um país aberto a todas as parcerias e a gente tem que fazer. Mas ter uma parceria estratégica com a China seria importante. Deputada, eu quero aproveitar essa deixa para chegar num outro ponto, para olhar o cenário geopolítico. Quando a gente olha principalmente as principais economias do mundo, principalmente no lado ocidental, nós temos um movimento muito de colocar a China num outro patamar, fazendo um protecionismo muito grande do mercado interno, para evitar que aquela concorrência em relação com o que se produz dentro de cada nação, isso não aconteça. Quando nós olhamos essas últimas 2 décadas, nós saímos daquele cenário que os especialistas em RI dizem de uma aldeia unipolar, onde uma única nação se mostra como soberana em relação ao funcionamento do planeta. Temos agora um multilateralismo acontecendo com uma frequência maior. Quando nós olhamos essa possibilidade de investimento que a senhora diz, o que é muito importante, a gente imagina a quantidade de empregos que podem ser gerados, mas também sobre a competição interna, com aquele que é produzido aqui no Brasil. Os produtos chineses têm um preço que, às vezes, ele difere para baixo em relação àquilo que é feito aqui. Como a senhora analisa e consegue unir esses 2 pontos, trazer esse investimento, mas ao mesmo tempo que isso não seja prejudicial para aquilo que é produzido aqui no país? Não, mas nós não queremos simplesmente importar coisas da China, nós queremos que indústrias chinesas venham produzir aqui. E isso é muito diferente, porque elas produzindo aqui, elas produzem dentro do nosso ambiente tributário, econômico, elas têm as mesmas obrigações que qualquer outra empresa brasileira. Então, a concorrência não passa a ser uma concorrência desleal. E acho que nós temos que trazer também indústrias complementares, quer dizer, o que falta no Brasil que a gente não tem hoje, iniciativa nossa. E também a gente um pouco fazer o que os chineses fizeram. Olha, nós queremos transferência de tecnologia aqui, né? Não é só vir. Então, eu acho que isso tudo dá para a gente estruturar bem para ser um jogo de ganha-ganha. Quer dizer,
ganha o capital chinês que quer expandir, mas ganha o Brasil que quer se industrializar e que quer crescer. Deputada, agora que a gente já falou da China e também passamos pelo cenário internacional, quero voltar aqui para a situação do Brasil. Esse ano há uma expectativa com a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e eu queria entender como o Partido dos Trabalhadores, nesse momento, articula essa possibilidade. Um nome, possivelmente, vindo do PT é uma opção ou há uma unção entre os partidos nesse momento para que seja possível que o governo consiga levar os seus projetos, ter as suas aprovações de uma maneira, digamos, que não seja conflituosa? Como que o PT analisa esse cenário que não está tão longe, está próximo? Mas nós não começamos ainda a fazer uma discussão sobre isso. Primeiro, dizer que a gente não tem restrição a nenhum nome que está se colocando ou se coloca para a presidência da casa. Esse é o tipo de eleição que não tem um requisito ideológico nem de posição política. O que nós queremos é um compromisso de funcionamento da casa e que dê estabilidade, tanto ao governo, como também as bancadas que atuam no Congresso Nacional. Não precisa ser um presidente que concorde com tudo que o governo fale, mas, obviamente, tem que ter a responsabilidade de conduzir a casa para ter estabilidade no país. Tem que respeitar o tamanho das bancadas, cada partido lá tem suas bancadas, portanto, proporcionalmente, tem que ocupar os espaços que são de direito, nas secretarias, nas comissões. Tem que ter previsibilidade, não dá para a gente chegar 15 minutos antes da sessão e não conhecer a pauta da sessão. Então, esse tipo de coisa que tem que ser pactuado com quem quer ser presidente. Nós vamos iniciar a discussão agora, final de abril, início de maio. O PT não pretende ter candidatos. Se precisar ter, se não tiver outro jeito, nós vamos ter nomes. Mas a ideia é que a gente pudesse fazer uma grande articulação e ter um nome que entrasse dentro desses critérios. Eu acho que isso é bom para a Câmara como um todo. Agora, de uma outra costura, deputada, essa também é super importante. Nós temos as eleições municipais em relação a essa cobertura, aquilo que nós temos já nos meses seguintes. Como que tem sido a costura do PT em relação a isso? Porque nós vimos, por exemplo, é o caso de São Paulo. Nós temos a vice, a Marta Suplicy, na chapa do Boulos. Nessa costura, em relação ao que pode ser visto, não só em São Paulo, mas também como em outros municípios, é um novo momento de realizar esses acordos e também, de alguma forma, conseguir garantir essas prefeituras? Nem sempre uma cabeça de chapa garante exatamente isso? Na realidade, assim, o PT sempre teve uma posição mais ofensiva de disputar as eleições, desde que surgiu, mesmo com dificuldades, às vezes, para determinados candidatos, porque sempre avaliou que era importante para o partido. E eu acho que é importante. Se você me perguntasse, eu dizia, eu gostaria de ter candidatura em todos os municípios, que isso fortalece. Mas nós estamos num momento da política que a gente tem que fortalecer um campo mais amplo, Não só tem que fortalecer o partido, mas não só o partido, um campo mais amplo, um campo democrático, para fazer frente a uma ação forte da extrema-direita que nós estamos tendo no Brasil. Então, que defenda a democracia, que defenda o Estado democrático de direito. E a gente tem vários partidos que estão nesse leque. Então, não adianta o PT colocar um candidato que não tenha competitividade, que muitas vezes daí vai dificultar a eleição de quem tem desse campo, só por pôr. Então, o que a gente optou? Onde nós temos competitividade ou onde nós não temos condições de fazer aliança, o PT está apresentando candidaturas. E onde não tem, onde está mais frágil, a candidatura do PT não é mais forte, nós estamos conversando com os aliados para priorizar a candidatura de aliados. No caso de São Paulo, é um exemplo. O Boulos tinha mais condições do que qualquer outro quadro nosso, outra liderança nossa. Não teria lógica o PT sair com uma candidatura para competir com o Boulos. Então, melhor unir as forças, se ele tem mais condições e mais capacidade, vamos juntos. E assim a gente tem feito em outras capitais, em outros municípios. Deputada, agora olhando um pouco para a nossa economia, nós acompanhamos recentemente uma fala do presidente do Banco Central, Campos Neto, dizendo que cuidar da inflação ficava um trabalho mais árduo e difícil de ser feito aqui no Brasil. Olhando nas mudanças em relação ao superávit e também a busca agora pelo déficit zero, obviamente acompanhamos para saber nesse momento qual vai ser a diminuição, possivelmente a taxa Selic chegando a 10,25%. Mas olhando, pelo menos, o que vem dizendo o mercado, os movimentos realizados até aqui, uma possibilidade, não sabemos se isso ainda vai acontecer, de que essa progressão em relação às quedas, elas se tornem mais distantes e numa porcentagem menor. Se isso acontecer, se o Banco Central chegar num platô e não fazer mais uma mudança, uma alternância, o Partido dos Trabalhadores, já vi inclusive algumas postagens da senhora dizendo que essa queda deveria ter acontecido um pouco mais cedo e de uma maneira ainda mais forte.
Mas se o Banco Central atinge um platô na presidência de Campos Neto, há alguma margem para negociação para que isso não aconteça? Eu espero que não aconteça, porque isso é um crime contra o Brasil. Hoje saiu o IPCA 15, dizendo que nós tivemos um recuo da inflação, acho que de 0,21%, não me lembro bem. Ou seja, a inflação está caindo. A inflação dos últimos 12 meses é de 3,77. A meta é 3, com uma banda para até 4,5. A inflação está super controlada. O que justifica o Banco Central deixar a taxa de juros em 2 dígitos? É a maior taxa de juros do planeta. A gente está já com previsão de crescimento de 2,2%, 2,3% esse ano, quando todo mundo dizia que a gente não ia passar de 1,7%. O que está segurando crescer mais? Juros. Você não deixa a economia rodar, entendeu? As pessoas pagam muito juro, não fazem operação de crédito para fazer investimento. Então, o que justifica? Eu queria saber, Campos Neto não pode ficar falando de política fiscal, não é a política fiscal do governo que influencia nisso. Aliás, nós não temos risco de não pagar dívida externa, porque dívida externa nós nem temos, a dívida porque é toda interna, a gente tem reservas internacionais, tem um país equilibrado financeiramente, ele fica fazendo marola, falando para o mercado, fazendo especulação com taxa de juros. Isso é um crime contra o país, é um crime. Ele está saindo, ele devia ficar quieto, para não prejudicar o Brasil. E se ele for fazer isso de induzir o Banco Central a diminuir menos a taxa de juros, ele está tentando contra o Brasil. É uma pena que a gente tenha uma situação como essa e uma pessoa como ele à frente do Banco Central agora. Deputada, tem um outro cenário que ele surge de uma maneira muito destoante, que é o embate entre o bilionário Elon Musk com o membro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Quando nós vimos essas publicações, a senhora inclusive tweetou sobre isso, sobre as multas que foram aplicadas, é um embate que leva em conta a investigação sobre as milícias digitais, que fizeram diversos ataques. O ministro, então, solicitou que as medidas fossem, pelo menos, todas cumpridas, inclusive o bloqueio dessas contas. E caso isso não fosse realizado, automaticamente as multas seriam feitas. O Twitter do Brasil, que agora é o X, disse que cumpre a legislação brasileira, ao contrário do Elon Musk, que diz que, pelo menos, de acordo com as suas publicações, chama Alexandre de Moraes de ditador, diz que é um movimento de censura. Muitas dessas postagens, quando nós olhamos o que foi realizado pelas milícias digitais e o que ainda acontece, o Partido dos Trabalhadores aparece como alvo. E essa, pelo menos, disputa que aparece quando nós olhamos esses dois polos dessa discussão, ela se tornou algo ideológico. Como que a senhora avalia as medidas que foram tomadas durante essa investigação agora e também os posicionamentos do ministro Alexandre de Moraes? Eu avalio como positivas. As pessoas são livres para dizer e fazer o que elas quiserem, mas elas têm que ser responsabilizadas pelas consequências do que elas fazem. Mentir, inflar o ódio, incitar a raiva, a violência, como a gente viu acontecendo nas redes e principalmente nessa plataforma, depois que Elon Musk assumiu a presidência, é muito ruim. Isso não serve à democracia. Não posso usar uma plataforma para ameaçar a morte das pessoas, para mentir sobre a conduta das pessoas e estimular ódio. Então, essas coisas têm que ser barradas. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito firme, muito sério nisso, não tem comprometido a democracia nem a liberdade de expressão. Aí eu fico me perguntando se ele fizesse o que os americanos fizeram com o TikTok. Exato. Baniram o TikTok, não teve mediação de plataforma, não. Vocês não podem mais ficar aqui. E aí, ninguém falou nada. Eu não vi esse pessoal do bolsonarismo falar um A sobre banir o TikTok dos Estados Unidos. Agora, aqui, quando se tenta, pelo menos, fazer com que o conteúdo de uma plataforma tenha consequência sobre quem o postou, aí todo mundo diz que não é liberdade. O Brasil é um país com uma liberdade imensa, fazem atos públicos, vão nas ruas, falam o que querem, postam em plataformas. Então, é uma outra mentira dizer que no Brasil tem ditadura. Deputada, agora um outro ponto que é super importante, nós começamos essa semana verificando como o Congresso ia se comportar, foi uma semana muito delicada. O próprio presidente Lula participou de um café da manhã dizendo que não há atrito na relação entre o Legislativo e também o Executivo, por mais que algumas pessoas gostariam de acreditar nessa história. Quando nós olhamos automaticamente isso que é realizado, que é costurado até aqui, como que nesse momento o Partido dos Trabalhadores, a senhora como presidente do PT, analisa como o Executivo tem conseguido negociar as pautas que são necessárias com o Legislativo? Essa semana, inclusive, tinha as pautas bombas, que elas poderiam ser votadas. Houve, inclusive, uma discordância entre o presidente Arthur Lira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso acabou sendo adiado.
Como que, nesse momento, o PT analisa o trabalho que vem sendo realizado, inclusive por Alexandre Padilha, para conseguir manejar esse processo? Não, o governo tem feito um grande esforço de interação com o legislativo, principalmente o presidente Lula. O presidente Lula é muito habilidoso, né? Sempre quando tem crises maiores, ele entra, consegue acalmar, falar, porque ele respeita muito o legislativo. Pode ter divergências, pode não concordar com o que faz, mas ele respeita enquanto um poder instituído pelo voto popular. E é assim que nós temos que ver o legislativo, como também o executivo tem que ser respeitado. É claro que a relação não é linear de tranquilidade, ela é turbulenta, porque tem interesses diferentes, pautas muito diversas. Então, isso com certeza gera atritos, às vezes crise, enfim. Mas eu acho que, de maneira geral, o governo conseguiu, desde que assumiu, passar todas as pautas importantes que se propôs a passar. Então, teve uma colaboração também do Legislativo nesse sentido. E claro que o Legislativo também ganhou pautas importantes, aumentou as suas emendas, bastante, né? Votou matérias que eles achavam que era de interesse mais deles, do campo dos deputados. E é assim a democracia. Não é algo simples de se conduzir, mas é com certeza a melhor forma que a gente tem para conviver. Deputada, agora vamos falar de representatividade dentro do governo. Quando o presidente Lula, ainda candidato na última eleição, ele falava que essa seria uma bandeira que ele conquistaria durante todo o seu processo eleitoral e, se eleito, também seguiria essa demanda. Eu queria usar a figura justamente da Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Eu tive a possibilidade de encontrar ela em Oxford há quase 2 semanas. Ela participou de um fórum internacional. Ali participei de uma coletiva onde ela estava e ela falava sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido até agora para um ministério que tem uma valia que é imensa, Sim, justamente para a demarcação de terras e aquilo que pode ser feito e que precisa ser construído nesse momento. Como que tem sido esse trabalho desenvolvido? Lá ela falou sobre a possibilidade, inclusive, de novas demarcações até o final desse primeiro semestre. Essa semana, mostramos protestos que aconteceram em Brasília, uma tentativa de conversa com o presidente Lula. Como essa representatividade se converte nas ações realizadas por ela? Ele recebeu ontem, né, o presidente, um grupo de indígenas representativos para falar sobre isso. O pessoal foi reclamar porque tinha expectativa de mais demarcação. Olha, primeiro eu acho assim, o compromisso do presidente Lula é claro e firme em relação aos povos indígenas. Senão não teria criado o Ministério Indígena, não teria convidado a Sônia, não estaria avançando nas questões de proteção aos territórios já instituídos, a população em Yanomami e também começando a demarcar. Claro que às vezes nem tudo depende dele e da correlação de força que ele tem. O Brasil é muito diverso e tem muitos grupos e muitos interesses, então às vezes você tem que caminhar um pouquinho mais devagar para poder avançar. Mas eu acho que assim, o governo tem um compromisso com esse tema e não vai abrir mão. Eu conheço o presidente Lula, sei do carinho e do compromisso que ele tem com a população indígena e vai avançar. E acho importante o movimento indígena organizado, cobrando suas pautas, dizendo, olha, presidente, aqui não deu, aqui tem que ir. Quer dizer, hoje a situação que a gente tem é uma situação de uma convivência com a população indígena, porque no governo passado eles não tinham canal de conversação, não tinham onde falar, não tinham onde reclamar. Aliás, o que tinha era repressão, era invasão de terras. Então, eu acho que a gente está fazendo uma transição e mais rápida para a gente avançar nessa área. Deputada, quando nós olhamos também para o presidente Lula, ainda como candidato na última eleição, durante a campanha ele disse que seria difícil chegar aos 81 anos já concorrendo e sendo presidente ali pela 4ª vez se vence o pleito. Lula vai ser o candidato do PT? Vai tentar essa reeleição? Se depender do PT e da minha vontade, vai ser. Não vejo problema nenhum, não. Acho que o presidente tem disposição, conhece muito, tem popularidade, as pessoas gostam dele, confiam e ele é a grande liderança que a gente tem para disputar a eleição. Até esse momento ele mostrou alguma oposição, algo contrário ou não? Não, falou nada, não. Deputada, eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Conseguimos olhar para aquilo que foi feito na China, para o cenário também nacional e quais são, pelo menos, as expectativas para os próximos anos. Muito obrigado por vir aqui até o estúdio da Record News falar sobre tudo isso. Obrigada, Rafael. Obrigada também a todos os telespectadores que nos acompanharam.